inicial que eu tenho, até pensando no projeto que eu te falei, eu comecei a ver o vídeo que eu falo da questão da VPS, né, na hospedagem da Hostinger, questão do Easy Panel e tal. A minha dúvida, ele fala, eu estava vendo os posts também do pessoal da comunidade em relação a VPS, aí tinha uns números lá, que o pessoal, os posts, né, colocou dos planos que tem na plataforma da Hostinger. Aí eu vi o pessoal comentando que 1 a 2 clientes pode ser o básico lá, 3 a 4 clientes seria o de 8 gigas, né? E tal. Acho que eu tenho aqui aberta a plataforma. Seria o KVM, né? KVM 1, 2, Isso é o aí KVM. KVM Uhum. 2. E deixa eu ver aqui. E a questão do EasyPanel também, que tem a questão de limitação de projetos, né? O grátis lá, mas que é 3 projetos e depois já fica limitado. A minha pergunta é, Uhum. considerando o projeto que eu tenho e a ideia é ele expandir até internamente, né? Que vai começar como um Uhum. agendamento e prospecção, mas depois tem as outras categorias, contabilidade, marketing e tal. O que você sugere já de começo, assim, para não ter dor de cabeça mais para frente? Tá, visando que, tipo assim, você tá mexendo com um cliente só, esse projeto aí, o que que a gente faz na Maven normalmente? A gente tem o costume de estruturar uma VPS por cliente. Então a gente faz a instalação. Então a gente tem o cliente A, B e C. A gente vai ter a Hostinger A, B e C, juntamente com o EasyPanel A, B e C. Então, cada cliente tem a sua própria Hostinger, sua própria EasyPanel e o seu próprio N8N. A questão que você falou de projetos dentro do EasyPanel. Você consegue criar vários projetos dentro do EasyPanel, só que assim, você quer, por exemplo, você vai ter a sua IA de atendimento lá, que vai ser a IA principal, você vai criar no N8N. Você não precisa criar outros N8Ns só para colocar os outros projetos, por exemplo, as partes financeiras, as partes não sei o quê. Você consegue fazer. Você instalou a Hosting, instalou o EasyPanel, criou o projeto do N8N, lá dentro do EasyPanel você tem 3 projetos. Você consegue fazer exatamente o que eu fiz aqui, ó, vou até mostrar. Você consegue ter só um projeto N8N, só um projeto, e você colocar todas as ferramentas que você vai utilizar num único projeto. Então, por exemplo, aqui, ó, esse N8N aqui é o meu projeto. Então, dentro dele eu tenho o Chatwood, tenho o Evolution, o N8N, o Postgres, o Redis, tem tudo que eu preciso trabalhar aqui dentro. Aqui nesse outro aqui, esse que tá Noggers aqui escrito, é o do meu amigo, que a gente divide uma VPS, por exemplo. Esse clientes é como se eu tivesse colocado. Isso aqui é tudo fictício, tá? É como se eu tivesse colocado outros clientes meus dentro da minha própria VPS, caso você não faça instalação de VPS por cliente. Seria algo nesse sentido aqui, você só instalaria um N8N diferente, dando um nomezinho diferente assim, hamburgueria, papelaria, essas coisas assim. Mas, dentro do seu N8N, no meu caso aqui, a gente tem os projetos dos clientes, então, por exemplo, aqui, eu tenho um cliente aqui que ele tem é um fluxo de advocacia, não vou conseguir acessar agora, preciso logar. Mas ele tem o fluxo de IA normal de atendimento, só que ele tem outras etapas também dentro da empresa dele que ele faz automação. Mas a gente não cria outro N8N, a gente coloca dentro do mesmo. Então, você vai ter o atendimento, vai ter o financeiro, vai ter o de post, de mídia social, essas coisas assim, você pode colocar tudo dentro do seu próprio N8N mesmo. A questão vai ser o tanto de execução que você vai fazer dessas automações, se ela vai gastar muita execução, para você escolher o plano ideal para o seu cliente. Então, assim, no mínimo, a gente sempre recomenda fazer a instalação do KVM2, que é um plano de 8 gigas. Mas, caso você sinta necessidade de fazer um upgrade, você pode simplesmente assinar o 2 por enquanto, e se você vê que ele está usando muito processamento, vocês fazem o upgrade para o 3, que aí aumenta o valor e você não precisa reestruturar nada, ele realmente só aumenta a capacidade da VPS, não tem que reinstalar nem nada do tipo. Entendi, cara. Cara, eu li um post do El hoje, que parece que vocês tiveram dor de cabeça no final de semana, e ele falou que Sim. o que salvou vocês foi a questão de setorizar a VPS. O que significa setorizar a VPS? Setorizar foi justamente essa questão que eu comentei sobre a gente ter uma VPS por cliente. O que aconteceu? A nossa VPS caiu, o nosso VPS da Maven caiu. A gente só tinha 2 clientes ativos na nossa própria VPS, então a dor de cabeça foi só com 2 clientes, eu tive que tanto que caiu o Chatwood Kanban também, eu tive que reestruturar desde o zero todos os dados, o Kanban, a etapa, reconectar todas as coisas do Chatwood lá para, enfim, botar o cliente para rodar de novo. Agora você imagina se a gente tivesse com
todos os outros clientes ativos ainda dentro da nossa própria VPS. Teve uma época atrás que tinha caído somente o Evolution API, e nessa época a gente tinha uns 6 ou 7 clientes no nosso Evolution, e caiu de todo mundo. Então, o interessante de você setorizar, de você separar cliente de cada cliente, criar uma VPS para cada um, é justamente para proteger eles desse tipo de situação. Porque se caiu a nossa ontem, a gente só teve dor de cabeça com 2 clientes. Caso os outros clientes que têm ativo, tipo assim, se eu puxar uma pasta aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tem uns 8, 10 clientes, assim, que a gente ainda faz uma alteraçãozinha ou outra dentro da Maven. Então, é melhor cair 2 clientes ou cair 8, 10? Então, assim, a dor de cabeça ia ser bem maior. Pelos outros clientes estarem com as suas próprias VPS, não afetou em nada a automação deles, a gente só teve que realmente comunicar 2 grupos, são 2 empresas e teve esse trabalhinho aí. Por isso que eu sempre recomendo fazer essa distribuição, tipo, é mais barato, você consegue ter um ganho maior de recorrência se você colocar na sua própria VPS? Sim, porque, por exemplo, você assina, pega uma VPS boa lá, a KVM4, que você vai gastar uns 300 e poucos reais, mas você cobra esse valor de cada cliente, por exemplo, de assinatura. Você vai ter uma margem de recorrência de lucro boa, mas o risco é justamente esse. Caso caia a sua estrutura, vai cair a de todos os seus clientes também. A VM1 vale a pena usar ela, Gabriel? Não, KVM1 eu usava sozinho só para teste. O seu ambiente de trabalho, de teste, enfim, para testar coisa nova, agente, modelo, fluxo, automação, essas coisas, ela serve muito bem. Mas para colocar em produção, onde você tem um fluxo e uma demanda de leads altas, se você já atende mais de 100 leads ali por dia, seu cliente já atende isso aí, já por dia não, perdão, tipo assim, 100 clientes por mês, já é bom, porque o mínimo, assim, o ideal é KVM2 mesmo. O Ah, KVM1 eu só beleza. recomendo para você, seu próprio ambiente de teste, para você praticar, treinar antes de implementar para o cliente. Aham. Ué, bacana. Depois você atendeu o Joaci, terminar de atender o Joaci aí, eu queria que você me ajudasse a. Eu tô tentando montar o Maven AI aqui, mas tô travado demais, cara. Eu queria que você me ajudasse aí. Uhum, de boa. Oi, deixa eu só. Agora são duas perguntas conceituais aí, que eu ainda estou me achando. Primeiro é a questão de N8N, então, a questão lá que tem uma diferenciação, pode ser na nuvem, né? Cloud ou auto-hospedagem, seria, Aham, seria isso. Quando você, nessa estrutura isso. que o El ensina ali, é como se fosse uma auto-hospedagem, é isso? Isso, aham, você coloca o N3 na sua própria VPS. E eu recomendo que seja assim também, porque no cloud, você paga R$ 125 para usar ele por mês. E você tem um limite de algumas execuções, se eu não me engano, são 2.000 ou 2.500, entre 1.500 a 2.500, eu não lembro agora exatamente. Então, assim, por exemplo, para um fluxo de follow-up no modelo que a gente utiliza hoje, o seu limite de execuções ia embora em questão de um mês, não, em questão de uma semana, alguns dias só. Capaz de 3 dias, 4, é 2.500, o Luiz falou ali, ó. Então, por exemplo, tem fluxo de follow-up que a gente faz execução dele a cada 1 hora, ou a cada minuto até. Então, quantos dias tem um minuto? Capaz de um dia já acabar tudo que você tem ali. Então, a desvantagem do cloud são 2 pontos. Primeiro, tem esse limite de 2.500 execuções. Então, se você aqui, ó, até ó, você interagiu com você teve, sei lá, interagiu com 1.000 clientes. Desses 1.000 clientes, você teve 3 trocas de mensagens de cada um. Então você vai ter 3.000 execuções no seu fluxo, já passou desse limite. Por isso que não é interessante. E outra questão, o valor do preço. R$ 125 por mês é mais caro do que você paga na VPS KVM2, que é R$ 90 mensal. Então não é vantajoso você utilizar o N8N no cloud. A única vantagem é essa questão de caso caia, tem alguma queda de servidor, algo nesse sentido assim, a responsabilidade não é sua, e sim da plataforma que você está utilizando, porque eles são na nuvem, eles vão ter que resolver o problema para você. Agora, se a sua VPS cai e as coisas do seu cliente caem também, aí a responsabilidade já é sua. Show, entendi. Cara, a última dúvida conceitual para fechar aqui, no vídeo que tem aqui, instalando o Redis na VPS. No vídeo eu não entendi muito bem o que que é o Redis, assim, ele mostra como é que é, mas o conceito, assim, ainda, porque ainda estou fundamentando o Uhum. conceito, eu não entendi. O Redis, ele é um banco de dados, então mostrando aqui, por exemplo, no
Cadê? Deixa eu abrir meu Netune aqui. O Redis, o Post e o Supabase estão tudo banco de dados. Então, esses três aqui que eu vou te mostrar são a mesma coisa, basicamente. O Supabase, aqui, ó. Esse Supabase, ele é um banco de dados. Cadê? Veio para cá. Supabase é um banco de dados. Postgres também é um banco de dados. E o Redis também é outro banco de dados. Qual que é a diferença? Apenas o jeito que a gente utiliza eles dentro dos fluxos do N8N. Então, por exemplo, o Supabase, a gente utiliza. O Supabase é a única coisa que a gente não instalar na VPS, que não é vantajoso instalar na VPS e compensa instalar na. Ou usar o plano gratuito mesmo dele na nuvem, no cloud, mas é só porque ele consegue oferecer um plano muito bom só no gratuito, você não tem necessidade de assinar. E já adiantando, o Supabase, a gente também tem o costume de criar um Supabase por cliente, junto com as VPS lá. Mas assim, o Supabase normalmente no fluxo, a gente utiliza ele para armazenar os leads. Então, armazenar contato, número de telefone. Aqui eu vou pegar um modelo aqui para vocês verem o jeito que a gente utiliza eles. Então, o Supabase vai ter em cadastro no banco de dados para o leads. Então, toda pessoa que mandou mensagem vai para o Supabase. A gente armazena ela lá para ter enfim, um banco de dados de leads ali. O Postgres é um banco de dados também, só que normalmente a gente utiliza ele como memória do agente. Então, o Postgres, você vai ver ali no seu fluxo, aqui nos modelos lá, aqui na memória, ó, na memória do seu agente, você vai ver que a gente utiliza o Postgres para armazenar o histórico das conversas. Então, Supabase para armazenar os contatos, Postgres para armazenar os históricos das conversas, e o Redis a gente utiliza ele como memória temporária. Então, ele vai estar dentro do nosso fluxo como memória temporária para a gente fazer algumas coisas. Por exemplo, o mais comum é essa parte aqui, onde ele vai fazer um buffer de mensagens. O que que é esse buffer, essa listagem de mensagens? Quando a pessoa manda várias mensagens de uma vez, por exemplo, se a pessoa mandou oi, bom dia, tudo bem, ela mandou 3 mensagens. Para a gente não deixar que o agente execute 3 vezes, ou seja, ele responda 3 vezes também, porque cada mensagem que você recebe no seu fluxo do N8N é uma execução. Então, se a gente não tiver esse buffer de mensagens, o agente vai responder 3 vezes cada mensagenzinha que a pessoa mandou. Para isso não acontecer, a gente utiliza o buffer, que vai pegar essas 3 mensagens, juntar elas e enviar como uma mensagem única para o nosso agente. E como que a gente faz isso? Utilizando o Redis. Então, quando a gente isso aqui é uma lógica que eu vou explicar depois lá, quando eu for soltar os vídeos, que essa parte a galera tem bastante dúvida, mas resumindo, o Redis ele armazena temporariamente as 3 mensagens que a pessoa mandou, espera para ver se não tem mais nenhuma, quando ele vê que não tem mais nenhuma mensagem para chegar, aí ele passa para o agente, ó, a pessoa mandou oi, bom dia, tudo bem, com uma mensagem só. E ele é temporário por quê? A gente só trabalha com grupos de mensagens. Então, quando esse primeiro grupinho chegou, então, oi, bom dia, tudo bem, essas mensagens chegaram, ele armazenou esse grupo de mensagens no Redis e depois que ele vê que não tem mais nada, ele junta as mensagens, passa para o agente, só que ele deleta depois. Ele não deixa guardado no Redis. Por quê? Pode ser que depois a pessoa mande outro grupo de mensagens. Então, se eu não apagar do Redis, quando a pessoa mandar, sei lá, meu número é, e outra mensagem ela manda um número de telefone, essa mensagem ia ser enviada para o agente junto com aquelas primeiras do oi, bom dia, tudo bem. Então, por isso que a gente só usa o Redis como uma memória temporária e sempre vai guardando e apagando, para ele ficar realmente vazio, para quando a gente precisar de novo armazenar mais um grupinho de mensagens. Mas assim, resumindo, ele é um banco de dados, só que a gente usa ele de maneira temporária. Dá para usar, eu também uso ele como armazenamento de histórico de conversa, só que é isso aqui já o que vai diferenciar uma informação da outra é a sua chave que você definir. Então, na memória temporária, eu uso só o número de telefone da pessoa como chave, identificador. Agora, no histórico de conversa, eu utilizo o número, telefone, mas eu escrevo também tracinho histórico conversa, que aí eu já vou ter uma diferença ali. Mas normalmente você vai ver utilizando mais como essa parte aqui do buffer. E você vai ver que o well ele tem uma estrutura diferente, só que funciona da mesma maneira. A lógica é igual, o objetivo. O Postgres, você falou que era o quê? Que eu não consegui anotar. Postgres a gente usa só na memória do agente normalmente, na tool. Você poderia, por exemplo, fazer esse buffer de mensagens que eu mencionei
com o Postgres, dá certo. Só que a gente, assim, é uma questão só de padronização mesmo, não tem regra, não tem um correto para usar nem nada. A gente só optou por o mercado no todo, assim, basicamente padronizou dessa maneira, utilizar o Redis como memória temporária, também porque o Redis ele tem um processamento mais rápido de devolução. Então, o Redis é um banco de dados que processa mais rápido. Então, para memória temporária, ele acaba sendo melhor do que o Postgres ou outro. Fechou, cara. Por hoje fechou. Valeu. Beleza. Opa, Gabriel. Então vamos lá, Ô, então. Felipe. Uhum. Seguinte, cara, Só, as dúvidas do Joaci, são até dúvidas parecidas com a minha, principalmente acho em Uhum. relação ao Supabase, que você tem que montar uma tabela, né, tipo do Excel, para você poder E armazenar os trem uhum. direitinho, né? E quando eu baixo os templates, cara, o que está acontecendo? Eu consigo, alguns eu consigo colocar a API, ela vai, só que sempre trava, cara. Aí eu pego um negócio e não consigo finalizar, porque parece que se você não tiver com ele todo funcionando certinho, ele trava e não faz nada, né? Uhum. Aí tá rolando isso, cara. Queria que você me ajudasse aí. Eu até vi que você tá Uhum. fazendo aí um novo curso aí, mostrando justamente para os iniciantes, Sim, sim. né? Aí me Aqui, dá ó. uma força então aí. Quer que eu te Uhum. mostre a minha Eu, tela, pra você me ajudar uhum. aí? Eu consigo até, eu consigo até mostrar aqui para ver se você entende a lógica. Aí se você não entendeu, você compartilha que eu te auxilio aí Tá. depois, Aham. para ver se você já consegue pegar. Então, bora lá. Eu vou baixar aqui, por exemplo, vou fazer com você uma implementação aqui ao vivo. Então, eu vou pegar um template ali do Ué, Elf. fechou. Se você quiser até gravar isso aí para botar como aula, cara, acho que vai ser interessante aí pro Pega, Uhum. pessoal. pega o template do É, advogado, porque minha dúvida ia ser nesse template, aí se você falar pelo template, fechou. já Já responde pega esse dois. ali então. Uhum. Vou Eu começar vou para até gravar começar aqui. do zero aqui e vou te acompanhando, pode ser? Uhum, beleza. Aí. Você vai estar pegando o template, qual que é que você vai fazer aí? O do Maven AI? Acho que é o da advocacia. Onde é que tá o da advocacia? Tá. Pode ser esse aí. Tá Qualquer aí, um ele que tá tiver aí, legal pra ele mim tá já em resolve. N8N aí. Ele tá, mas vai estar em N8N, o Aqui. template N8N. Aqui, é esse aqui, né? Isso. Aí Advocacia. o que eu queria Beleza, era então. justamente isso que ele tá falando, que é quais são as colunas das tabelas, Uhum, para poder beleza, então. formatar. Eu vou mostrar para vocês aqui um jeito, então, como a gente faz a implementação, para vocês conseguirem descobrir quais colunas de qualquer fluxo você for implementar no N8N de vocês. Então, eu vou baixar esse fluxo aqui no meu, dar um download aqui. Eu vou abrir o meu N8N, criar um fluxo novo, vou colocar aqui fluxo advocacia. Beleza, eu vou Esse implementar ele fluxo aqui. de advocacia, só para te acompanhar aqui, senão eu perdi também. Você pegou Aham. ele aonde? Eu peguei ele aqui no School. Aqui no School, eu fui. Ó, no School eu fui lá no Classroom. Eu Aham. vim aqui nesse módulo de Ah, na biblioteca de biblioteca. automações. Tá. Isso. Aí aqui você vai ter várias pastas assim, ó. Você vai ver que tem várias pastinhas. Eu vim aqui Aham. em templates N8N e Tá. procurei aqui, ó, agentes IA de advocacia. Achei. Aí ele Beleza. tá aqui para baixar, ó. É só clicar nele e clicar em download. Beleza. Baixei. Isso. Uhum. Beleza. Show. Aí aqui agora, o que que você vai fazer? Você vai no seu N8N aqui e clica aqui em criar um workflow novo. Então, cria um fluxo novo. Sempre que você for implementar, você tem que criar um fluxo novo. Aham. Então, eu criei esse aqui. Aí eu nomeei aqui para fluxo advocacia, porque por mais que você importe, ele não puxa o nome. Aí você tem que dar um nome que você definir ali. Tá. Coloquei um nomezinho, agora eu vou vir aqui nos três pontinhos em cima, vou clicar aqui em importar por arquivo e vou escolher o meu arquivo que eu acabei de baixar. Então eu vou vir aqui em downloads, aqui ó, nesse caso o nome Maven. do aqui Uhum. você vai ver que tá como Braga Copy o nome, porque era de Tá. um cliente ali da Maven mesmo. Então, Show. quando eu faço a instalação de uma implementação de um fluxo aqui no meu N8N, ele vem tudo vermelhinho, tudo quebrado. Então, o Supabase vem vermelhinho, o a OpenAI vem vermelhinha, o Redis, o agente de IA aqui no Postgres, o Chat Memory. Ó, até respondendo aqui, ó, Joaci, aqui nesse caso, nesse fluxo, como é um fluxo antigo, nessa época tinha alguns devs na Maven que utilizavam o Redis como memória também, para você ver assim que todos exercem a mesma função, mas é uma questão só de padronizar mesmo. Então aqui, o que que eu vou fazer? A primeira coisa normalmente que eu faço quando eu pego um fluxo novo e eu estou implementando, eu abro aqueles fluxos onde eu já tenho uma credencial. Então, por exemplo, no meu N8N, eu já configurei quais credenciais. Eu já coloquei a credencial da OpenAI, do Redis e do Postgres, que é o mais Aham. fácil. Nesse tipo de Tem essas já. cenário, que a gente... você já tem essas, né? Já. Conec-
Beleza, você já tem essas conectadas, o que você precisa fazer? Só abrir e fechar um node, porque ele já vai conectar para você automaticamente. Então, ó, tá vermelhinho. Se eu abrir aqui, ele já puxou a única credencial que eu tenho aqui. Se eu fechar, ele já está conectado. Não preciso fazer mais Aham. nada. Então, abri e fechei OpenAI, já conectou aqui. O Redis, eu também só tenho uma credencial no meu N8N do Redis. Se eu abrir e fechar, ele já vai fazer essa conexão para mim. Esses nodes aqui que estão fora, se não está fazendo parte do fluxo, vocês podem até excluir. Esse aqui, por exemplo, ó, dá para excluir, porque se ele ficar vermelhinho, ele vai travar e não vai deixar você executar, ativar o seu fluxo, vai falar que tem coisa errada. Então, esse Uhum. aqui, por exemplo, pode remover. Esse aqui que está solto também pode remover ele aqui do fluxo. O resto é tudo conectado. Isso aqui também faz parte, não precisa excluir, tá? Depois eu vou Ah, explicar. Mas aqui, ó, vou ver o próximo Redis. Vermelhinho, abriu e fechou. Opa, acho que tinha um jeito aqui, tinha o Eduardo te ensinado o jeito mais rápido. Mas aqui, ó, abriu e fechou também. Aqui, ó, agora na OpenAI, dentro dos meus agentes, ó, é a OpenAI, abre e fecha, já vai conectar sozinho. A OpenAI também, abriu e fechou. O Redis daqui, aqui também, ó. A única coisa chata do processo é isso aí mesmo, você tem que abrir e fechar cada nodezinho para reconectar a credencial. Quando você fizer isso aqui em todos, então, ó, abri e fechei todos isso tem aqui que ser para grande pra reconectar. caralho. Isso. A única coisa que falta são os Supabases agora, né? A única coisa que eu preciso conectar a credencial. Ó, tem o OpenAI aqui também. Abriu e fechou. Então, a única coisa agora que faltou são os Supabases. Agora, como que eu faço para eu descobrir qual coluna que eu tenho que utilizar? Qual coluna que eu vou precisar criar? Eu vou criar com vocês essa tabela também. Quando eu abro meu Supabase aqui, ele vai estar assim aparecendo tudo errado. Então, primeira observação, ele já conecta com a sua credencial que você tiver no seu Supabase. Se eu Aham. fechar, ele vai sumir o erro. Ele vai sumir o sinal de erro, porque esse errinho aqui é erro de credencial. Ó, até aparece aqui, ó, credencial por Supabase não estão setadas. Aham. Mas não é só abrir e fechar nesse caso do Supabase, eu preciso configurar a tabela corretamente, igual você estava perguntando. Como que eu configuro essa tabela? A única coisa que a gente tem de informação quando a gente abre o Supabase é o nome da tabela. Então eu sei que nesse projeto ele colocou o nome de protótipo Maven. Eu preciso criar uma tabela com o mesmo nome? Não, não tem necessidade. Você pode criar uma tabela com outro nome. Eu vou até criar essa tabela aqui com vocês. Vou abrir o meu Supabase. Entrei aqui no site do Supabase. Eu vou entrar na minha conta aqui. Só esperar carregar. Ó, entrei na minha conta aqui, vou vir na minha área de trabalho, no meu projeto, e agora eu vou criar a tabela do zero. Onde é que eu vou? Do lado esquerdo aqui, venho em Table Editor, cliquei aqui, vou apertar nessa Peraí. opção Nova Deixa Tabela. eu só achar o table edit New... aqui. Uhum. Onde está esse table edit aí? Quando você abre o seu Supabase, você vai abrir essa tela aqui, ó, Tá. Projetos. Aham. Você clica em cima do projeto seu. Beleza. Ah, tá. Aí do Ah, lado achei o esquerdo, table no edit. menuzinho, ele aparece aqui, ó, Table Editor. Uhum. Beleza, Isso. show. Aqui agora, clicou aqui, você vai ter as suas tabelas. Aqui eu tenho um monte, provavelmente você pode ter uma ou nenhuma. E você vai clicar Aqui, aqui, ó, o New meu deu uma Table. mensagem aqui pedindo para upgrade pro Pro. Hum. Restore projeto, o que eu Depois, faço? uhum. Restaurar o projeto, apareceu alguma coisa assim? Apareceu restaurar projeto ou fazer upgrade. Ah, no seu caso, clique em restaurar, porque você ficou inativo por mais de 7 dias. E ele pausa Ah, o sim. projeto quando isso acontece. Aí no seu Ah, caso é show. só clicar em restaurar e esperar. Mas eu vou seguindo aqui, aí depois você assiste o videozinho que você vai entender o passo a passo. Mas é bem de boinha, não é difícil não. Tem outro Assistiu vídeo o só vídeo, você fala esse explicando aqui a que você tá construir gravando? também. Isso, esse que eu tô gravando agora, depois eu Ah, solto lá. aham, beleza. Então aqui, ó, vim em Table Editor, vou clicar aqui, ó, nova tabela. Eu vou criar uma tabela nova. Minha tabela vai ser Leads Advocacia. É o nome que você quiser colocar, não precisa ser o mesmo nome que tá lá. Só que aí, aqui embaixo, quando eu dou um nome aqui, quando eu venho aqui para baixo, ele pede para minhas colunas. E como que eu descubro agora qual coluna que eu vou utilizar? Eu vou voltar no meu N8N, e vou simplesmente mudar essa expressão aqui, ó. Aqui embaixo em Select Conditions são as tabelas que a gente vai usar aqui, ó.
tanto esse selecionar condição quanto arquivos para enviar aqui, ó. Tudo que tá desse jeitinho, com esse errinho do lado, é uma coluna. Então, como que eu faço para ver o nome dela? Simplesmente venho aqui, mudo de... É só passar o mouse por cima, ó. Passei o mouse em cima, eu vou mudar de fixo para expressão. E vai aparecer o nome para mim. Então, eu sei que o nome de uma das colunas é o quê? Remote Gid. Eu vou copiar isso aqui e vou colar aqui, ó, Ctrl V. Agora eu vou descobrir o nome da próxima coluna. É só vir aqui, mudar para expressão. Coluna status. Copiei, adicionei aqui uma nova coluna. Depois que eu fiz isso, volta para fixo. Depois que você escolheu, pode voltar para fixo aqui, tá? Só para você ver o nome realmente. A gente só muda para expressão para conseguir ver o nome da coluna certinho. Aí eu vou fechar isso aqui e vou para o meu próximo Supabase para ver qual coluna que está usando aqui. Vou mudar para expressão. Eu vi que é a mesma, já tem lá, não preciso adicionar uma nova. Então, fechei. Agora eu vou para o meu próximo Supabase aqui. Vou ver qual que é essa. Remote Gid a gente já tem. Agora é o atendimento. Eu vou copiar aqui e colar a coluna atendimento. É uma nova coluna que eu descobri. Voltei para fixo, fechei. Eu vou acompanhar de pouquinho, venho aqui no fluxo, outro Supabase. Eu vou abrir ele aqui. Qual coluna que é? Remote Gid, não preciso criar mais. Fechei. Agora eu vou para cima primeiro. Não tem Supabase e aqui tem Supabase. Agora eu vou ver aqui, ó, Remote Gid de novo e aqui é o status. Então a gente já tem praticamente todas as colunas que a gente precisa. Eu vou abrir os outros para ver se não vai ter coluna nova, mas eu acredito que vai ser tudo igual. Ó, isso aqui, ó, No se tiver geral, tudo você igual. só precisa olhar as que tem create, né? Exatamente, que vai ser o create ali. Então, abriu aqui, vi aqui, mesma coisa, ó, tá a mesma estrutura, então eu sei que são as mesmas colunas que eu vou estar utilizando aqui. Depois que eu fiz isso, verifiquei todas as colunas que tem, eu posso agora criar minha tabela. Todos esses valores você pode definir aqui no tipo como varchar ou como text também, tanto faz. Pode ser text ou como varchar aqui. Por padrão, eu sempre coloco o varchar, que o varchar ele consegue aceitar uns caracteres a mais diferentes também. Então, colocou o nome das colunas, remote gid, status e atendimento, definiu todo como varchar, só dá um salvar aqui embaixo, não precisa mexer em mais nada. Eu vou clicar aqui em salvar. Agora o meu próximo passo, depois que essa tabela for criada, vai ser selecionar a tabela correta lá dentro do N8N. Ó. Eu vou esperar ele criar aqui. Opa. Criou para mim a tabela aqui, ó, tabela ali de advocacia. Agora eu vou voltar para o meu N8N, vou desde o começo abrir tudo de novo. Ó, vi que tem essas aqui lá embaixo, depois a gente vai ver essas aqui. Então, primeiro esse aqui, ó. Abrir agora, eu não tenho a tabela protótipo Maven. A minha tabela é a Leads Advocacia que eu criei. É o nome que você criou, o que você vai escolher aqui. Selecionou a sua tabela correta, você pode fazer duas coisas. Primeiro, vir em cada um nos 3 pontinhos e clicar em Refresh List, para ele recarregar. Ou você pode simplesmente, depois que você selecionar a sua tabela aqui corretamente, você pode só fechar e abrir de novo para verificar que ele vai estar conectado aqui, ó. Selecionei a tabela errada. Leads Advocacia. Ó, fechei e abri, ele já faz essa conexão automaticamente. Então, vou um Supabase por cada, ó. Vou aqui agora, escolher Leads Advocacia. Já conectou, ó. Abrir de novo, tá tudo certinho, tá vendo? Esse abrir de novo é só para ver se tá tudo certinho mesmo. Então, vou vir aqui, agora tem esse, vou colocar Leads Advocacia. Aqui, um por um agora. Leads Advocacia. Abrir aqui de novo. Aqui também. O que mais demora normalmente no processo de implementação, se o fluxo for muito grande, é você ficar fazendo essas conexões de tabelas, que é uma coisa assim, quando você vai adaptar, mas normalmente os fluxos não têm toda essa estrutura aqui que esse aqui em específico tá. Feito isso, ó, tudo conectado, tudo certinho, tudo verdinho. Só falta essa parte aqui. Agora eu vou ver se tem uma coluna a mais que eu deixei faltando lá. Eu vou abrir isso aqui, ó, protótipo Maven, vou ver. É o Remote Git e atendimento. São colunas que a gente já tem. Então, nesse caso, é só eu conectar a tabela aqui, não preciso criar uma nova. Aqui também, selecionei Leads Advocacia. Mesma coisa. E aqui também. Ó, vamos ver aqui. Tá tudo certinho. Aqui também, tudo certinho.
Você vai ver que esse fluxo tem uma estrutura diferente. Essa questão de IA e humano, nesse fluxo aqui, a pessoa está utilizando a coluna atendimento. Normalmente a gente usa a coluna status, só que para essa lógica aqui desse fluxo, ele utilizou de um jeito diferente. Mas agora cliquei em salvar, tá tudo certinho, ó, não tem mais nada vermelho. Se eu clicar em executar, ele vai estar esperando. Se ele está esperando por alguma coisa, é porque ele não tem nada de errado mais. Se você clicar em executar e tiver alguma coisa vermelhinha, ele vai aparecer do lado direito que tem algum erro e não consegue executar o fluxo. Agora, o que faltaria, assim, para a gente fazer essa automação funcionar aqui e esse fluxo funcionar? Depois que a gente conectou todas essas partes do Supabase, já está tudo ok funcionando, a gente precisa uma coisa importante. Vem aqui na sua tabela e a gente vai adicionar umas políticas aqui. Então, eu vou vir aqui na sua tabelinha que você criou, adicionar política. Você seleciona a sua tabela aqui, ó, Lisa Advocacia, e criar política nova. Coloca o nome como general, só para ser uma coisa geral. Seleciona todas as opções e na linha 7 e 9 a gente vai marcar como true. Porque caso você queira, para criar não é necessário, para inserir dados dela você não precisa criar essas políticas, mas normalmente a gente utiliza as nossas tabelas para puxar informações do Supabase também. Quando você não ativa essas políticas, ele não deixa você retirar a informação, porque vai falar que é restrição de privacidade, essas coisas assim. Então a gente está autorizando a gente acessar, editar, o comando AL é porque a gente pode editar, deletar, criar e buscar informações nessa nossa tabela. Feito isso, o próximo passo seria o quê? Conectar o webhook do fluxo lá no nosso Evolution. Então, simplesmente vou vir aqui em produção URL, vou clicar aqui em cima para copiar. Vocês podem renomear do jeito que vocês quiserem, tá esse código todo aqui, ó, no path, você pode mudar o nome. Então, eu vou mudar aqui para advogado, por exemplo, agente advogada, agente advogado. Nesse nome, eu recomendo não colocar espaço, porque às vezes pode dar algum probleminha na hora de fazer a conexão. Então, optem sempre por colocar um tracinho ou um underline assim. Fez isso, ele mudou o nome aqui em cima, não está mais aquele código. Agora, copiei a minha URL, vou lá no meu Evolution API, deixa eu só salvar aqui. Vou no meu Evolution API, vou lá no número de telefone que eu tenho. Então, eu venho no meu número de telefone da minha, cliquei em cima dele, vem o eventos, webhook e colei aqui. É só eu colar o meu webhook do Newton aqui. Depois que eu colei, clicou em ativar, ativo base 64 também. Nessas opções, você marca só Message Upsert e Message Upsert e Message Set, tá? Nesse caso aqui, tá ativo nessa minha instância QR Code e também esse conexão por uma questão de implementar com o Lovell, é uma coisa diferente, mas vocês só precisam de Message Upsert e de Message Set também não precisa, mas a gente marca essas duas aqui por padrão, tá? Então ativou essas duas aqui, clicou em salvar, tá conectado. Depois que você fez isso, que eu peguei a URL de produção, agora é só eu ligar o meu fluxo e assim que eu mandar uma mensagem para minha IA, ela vai me responder e vai começar a funcionar corretamente. Esse é o passo a passo aí para fazer a implementação de um fluxo. Ó, show de bola, Foi cara. realmente Acho que era isso aí que eu tava precisando. Esse aí vai estar show. gravado, né? Vai. Tá Onde gravado, que eu eu vou vou achar disponibilizar lá. esse vídeo? Eu vou disponibilizar lá ele fica pronto daqui a pouquinho, eu vou subir lá, eu faço um post na comunidade. Show, beleza. Obrigado, viu? Show de bola. Show. Deixa eu até ver se ele já sobe automático aqui. Ele já apareceu. Deixa eu ver. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Já apareceu aqui pra mim já, ó. Eu vou até criar um. Tá aqui direto. Eu vou até mostrar pra vocês como é que funciona aqui, ó. Tá compartilhando já. Nem viu. Quando eu crio, ele vem aqui e aparece. Cadê? Ó, disponível a gravação. Se eu vir aqui em criar um post. Então aqui, ó. Como implementar um template do N8N. Gravação do plantão tira dúvidas. Pronto, tá o videozinho aqui, ó. Gravaçãozinha certinho. Eu vou criar um post aqui, depois eu vou eu vou adicionar esse vídeo também dentro do Classroom lá. Ou, na real, acho que eu vou deixar por enquanto esse aqui solto,
Eu vou criar um módulo lá só desses tutoriais que foram apresentados dentro do plantão e soltar lá, mas depois eu vou fazer dentro de um curso um vídeo melhorzinho explicando esse processinho aí também de novo, Bacana, bom demais. com mais atenção. Vamos ver aqui, pessoal falando. Deixa eu só ler aqui rapidinho, eu já sigo para você, Sabrina. Deixa eu ver. Post, Redis, memórias, funções. Uhum. Tá, o Eduardo por a Sabrina. Opa, irmão, suave. E... Tá, Beleza, Vê. Bel? ok. Então, é que Deixa eu mano, ver eu aqui. cheguei aqui, acho que esse último cara que saiu, ele tava trocando ideia, tava eu e ele na call, aí eu fiquei mutado, Hum, mano. Eu tenho hum. umas dúvidas mais técnicas aqui, tá ligado? Eu acho que não demanda muito tempo. Tipo Ah, se for assim, rapidinho. Uhum. eu Deixa queria eu ver aqui. saber, tipo assim, referente ao prompt do cliente, tá ligado? O que vocês acham, tipo, de pegar e jogar o prompt no peito dele pra ele montar, tipo assim, a parte de a questão da IA seguir um fluxo, para o cliente desenvolver o Aham. fluxo, tá Sim, ligado? sim. O que vocês acham Sim. de jogar o Normalmente, prompt para ele? normalmente na Maven, o que a gente faz? A gente coleta informações, então, tipo assim, quem é a sua IA, qual é o nome dela, qual é a função dela, tipo assim, o que que ela vai fazer, se você quer que ela use emoji, que jeito que ela vai interagir, qual que é a linguagem dela, se é formal, informal, essas coisas. Então, tipo assim, pontos chaves normalmente do prompt pra gente adaptar. Uma outra empresa que eu presto serviço já é diferente. Eles passam pra gente todo o script de vendas dele. Então ele já passa todo o roteiro. Porque normalmente eles até estão migrando de chatbot para IA, então ele já tem todo o roteiro ali, toda a estrutura de fluxo montada. É uma coisa boa. Não é que você vai deixar o prompt na função do seu cliente. Você pede para ele o roteiro de vendas ou o script de vendas que a IA tem que seguir. Fez isso, aí você faz as adaptações e aperfeiçoamento no prompt dele ali. Mas basicamente, normalmente quando eu faço isso aí, o que que eu faço? Eu pego ali o roteiro de vendas da pessoa, vou vendo passo a passo e vou implementando nos fluxos. Então, por exemplo, ah, é, a, a IA vai pedir o nome e depois vai fazer essas perguntas aqui para qualificar. Então, no exemplo aqui, deixa eu pegar um. Deixa eu, cadê? Aqui. Opa, se não. Só para você ver aqui um exemplozinho de prompt. Ele passou o roteiro para mim, ou seja, coleta nome e essas informações. Então, no meu prompt aqui, eu venho e coloco, ó, manda a mensagem inicial, que é a mensagem de abertura, depois envio um vídeo um vídeo institucional lá, e aqui Hum. eu coloco, ó, fluxo de qualificação. Aí essa parte eu resumo o que o meu cliente passou para mim. Se for um script muito rígido, eu literalmente copio e colo aqui para IA seguir. Agora, se ele só precisa das informações, eu adapto da melhor maneira para a IA para facilitar o trabalho dela. Então, eu falo, ó, nome, por favor, digite seu nome. No caso aqui, eu estou deixando entre aspas, porque eu quero que a IA fale exatamente isso, que é o jeito que eles Uhum. queriam que a IA falasse. Se não, se ele não tem uma mensagem pronta, por exemplo, aqui, ó, tem opções para a pessoa selecionar. Nessa situação aqui, ó, de renda, quando a pessoa não quer informar a renda, eles pedem para eu mandar uma mensagem pronta também. Se não tivesse nada de mensagem pronta, como que eu faria normalmente? Colete essas informações e logo abaixo eu colocaria as informações que ela tem que coletar. Então, tem um exemplo aqui, eu acho que eu vou pegar aqui, mas basicamente colete esses dados para qualificar. Aí tá lá nome e sim, um embaixo do outro, né? Não tá entre Uhum. aspas para IA falar exatamente. Nesse aqui, esse eu faço isso, ó. Colete essas informações do lead fazendo uma pergunta por vez. Nome completo, e-mail, data de nascimento, interesse, não sei o quê. Entendeu? Eu não coloco frases prontas para ela, mas eu falo, ó, preciso disso aqui. Então vai depender realmente, mas é uma boa sim você pedir, se possível, sempre que possível é bom você pedir o roteiro de vendas que a IA tem que seguir para o seu cliente. Se ele não tiver, aí você cria um e vai testando com ele ali o que dá mais certo. Não, beleza. E sobre otimizar tokens, tá ligado? Pra, tipo, não deixar a IA gastando muito. Isso aí é uma das aulas que eu vou soltar também nesse curso, que é uma questão token, além de prompt, é mais uma questão de você saber como estruturar o seu fluxo da melhor maneira. Então, por exemplo, quando você faz um prompt muito grande e coloca muita informação nele, você vai ter um custo de token maior. Se a sua IA tem muitas interações com o cliente, fica conversando à toa, também vai ter um gasto de token maior.
como que a gente minimiza token, por exemplo, com o prompt dela? Eu já peguei muita gente, muito mentorado também, que tinha um fluxo de IA e eu vi que o prompt estava grande. O prompt ser muito grande não é necessariamente um problema, mas eu fui analisar se tinha necessidade das informações que continha naquele prompt. Tem muita coisa, muito prompt que eu pego, que eu vejo que tem muita informação que não precisa estar no prompt. E o que eu faço normalmente? Eu oriento essa pessoa a pegar essas informações que normalmente a galera tem sempre o costume de colocar um JSON, um output de JSON no prompt da IA, mas eu não tenho necessidade de colocar isso. Então, em vez de você deixar um formato de saída, você literalmente monta esse formato de saída no seu fluxo. Então, dentro do prompt está lá, eu preciso coletar esses dados aqui para fazer não sei o que, não sei o que lá. Então, tem, sei lá, 20 dados que a pessoa vai coletar lá e a IA vai coletar. Ao invés de colocar no prompt, você otimiza como? Colocando o sub-workflow. Então, outra coisa também, se você vai fazer um processo muito específico, você tem que acessar 5 APIs diferentes, 5 endpoints diferentes para você conseguir fazer o trabalho da IA. Em vez de você deixar 5 tools para a IA executar uma tool, depois que finalizar, executar a outra tool, depois executar outra tool, você faz um sub-workflow. Então, em vez de você ter 5 tools para sua IA fazer tudo sozinha e gastar token ali, você deixa só uma tool de sub-workflow e monta toda a sua lógica que ela faria nas tools, porém dentro do sub-workflow, colocando ifs. Então, eu preciso transferir esse cliente para a atendente Vanessa. Então, normalmente, nas IAs que eu faço, ela tem 2 tools. Uma tool para buscar os atendentes, achar o nome e encontrar o ID, e a outra tool é a tool que ela vai transferir, onde ela vai usar esse ID que ela coletou para transferir aquele cliente. Mas As o que duas eu são poderia fazer para sub-workflows? não, são tools. Nesse caso são 2 tools mesmo aqui, ó. Ah, tá. Nesse meu caso aqui são tools. Mas o que eu poderia fazer para otimizar, por exemplo, ó. Aqui você vai ver que tem, deixa eu pegar aqui um exemplo. Ele tem 2 tools aqui. No meu caso aqui tem até 4. Nesse agente aqui que eu fiz. Não, esse aqui tem 2, ó. Ele tem 2 tools aqui de HTTP, que é buscar o departamento e transferir o atendimento. Então ele pega o ID do time responsável por aquele cliente e depois transfere ele. Eu poderia simplesmente ter uma tool de sub-workflow, chamar e colocar esses 2 HTTP lá. Aí eu dou um get em todos os departamentos, coloco um switch para identificar qual que é o departamento que a pessoa precisa e jogo pro ID correto dele. É uma maneira de otimizar. Essa otimização aqui eu já fiz para um caso de envio de vídeos. Eu sempre faço isso para envio de vídeos, por exemplo. Eu tenho um fluxo aqui, deixa eu ver aqui um exemplo aqui, ó. Esse aqui. Isso aqui é uma única tool de sub-workflow que está enviando 3 possíveis vídeos. Então, ao invés de eu ter no meu fluxo 3 tools e cada tool chamar um vídeo diferente, eu coloquei só uma tool e eu defini a variável vídeo. Nessa variável vídeo, eu peço para o meu agente de IA colocar no real, eu nem peço para o agente. Eu coloco manualmente, é uma outra coisa de otimizar. Coisa que você pode fazer manualmente, que você vai facilitar para a IA, você faz. Então aqui, por exemplo, quando ele vai enviar um vídeo, no caso aqui, ó, menti já, ele tem 3 tools sim, ele tem 3 tools aqui, porém todas as tools chamam o mesmo sub-workflow, ó, enviar vídeos, essa aqui também vai chamar enviar vídeos. Então são 3 tools, ele tá chamando o mesmo workflow, só que aqui, ó, eu coloco manualmente nessa vídeo, esse aqui é o vídeo do Ricardo Personal, esse aqui é o vídeo da Nayara, e esse aqui é o vídeo do médico. Quando eu mando o nome assim fixo, ele chega no meu sub-workflow, ele traz essa variável e no switch ele identifica qual vídeo que é para enviar. E aí ele segue o caminho correto aqui. Mas assim, é só um exemplo de coisas que você consegue fazer. Quando se trata de otimizar, normalmente eu tenho uma visão de você fazer uma boa estruturação do fluxo, onde o que estiver dando para facilitar o trabalho da IA, você faz manualmente, para aliviar para ela ali. Tipo assim, é sempre ideal você entregar o mais mastigado possível para sua IA, até para reduzir os erros dela, além de reduzir os tokens também. Boto fé. Beleza. Valeu, Doug. É só isso, só. Fechou. Valeu. Beleza. Pode falar aí, Sabrina. Bom dia, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Eu tenho uma pergunta sobre a forma da prospecção, porque eu vi lá, eu tava mexendo aqui, e eu vi lá que já é direto com o nome da pessoa que
provavelmente o dono do WhatsApp e o dono da empresa, e a mensagem vai ser direcionada para ela falando sobre a empresa. Aí eu queria saber como que vocês fazem para montar essa lista onde você já tem esse nome e qual seria a lógica assim por trás, né, de já chegar, porque uma outra forma de prospecção que eu estava muito acostumada é você ligar ou mandar mensagem no WhatsApp ou no telefone da empresa, onde vai ter um atendente e passar por ele para ele te direcionar para a pessoa decisora ali, né? E aí você ainda deixa um aviso, avisa para ele que eu vou ligar, avisa para ele que eu vou mandar mensagem, para não ter aquela ser tão invasivo. Mas aí eu vi que é muito mais direto dentro do prompt ali as informações. Aí eu queria saber como que vocês fazem, qual seria a lógica por trás e como que vocês fazem para ter esse acesso do número da pessoa que é decisora e como saber que ela é decisora ou só é um chute, sabe? Nesse caso de você ter o número da pessoa decisora, realmente é você realmente ter, tipo assim, não dá pra saber. Então, uma maneira de você obter esse número é com outra pessoa. Então, por exemplo, você ter um network, você ter uma troca de contatos, tem muita gente que vende lista de contatos. Isso é bem comum no mercado, no marketing digital. Então, a galera vende listas de leads quentes. Então, eu vou vender número, eu tenho uma lista de contatos aqui com 2.000 corretores. No caso, um corretor, se você fazer automação para um corretor, ele vai ser o tomador de decisão. Eu tenho contato de 5.000 médicos. Não é contato de clínica médica, eu tenho contato dos médicos, que são os tomadores de decisão. Então, quando você vai buscar fazer um filtro ali no Google Maps, um web scraping, para você extrair uma lista de contatos, ou alguma ferramenta que faz essa busca para você, não dá para saber se o número é da clínica. Normalmente, assim, um palpite que você tem logo de cara. Se for um número fixo, não é da pessoa, tomador de decisão. Isso é o primeiro ponto. Mas quando você vai no Instagram, também não dá para saber. Normalmente, perfil pessoal tem o número pessoal da pessoa ali. Então, se você fizer alguma ferramenta que busca Instagram, perfis e acha o número de telefone, é uma maneira mais fácil de você conseguir o número do tomador da decisão final ali. Mas fora isso, não tem como saber mesmo. Não tem nenhuma maneira de adivinhar dentro do fluxo por meio de uma lógica ou algo assim. É realmente mandar mensagem e ver se a pessoa que está conversando com você vai ser a que toma a decisão ou não. Entendi. E a Pode outra falar. questão que você falou do nome era o que mesmo? Do nome da empresa, o nome do cliente? É porque eu comecei falando que na planilha do Supabase, na planilha do Google, quer dizer, a gente tem uma coluna só para o nome, que seria o nome da pessoa a quem estamos direcionando dentro da mensagem, que Sim. pertence a essa empresa. Então, é um nome que já precisa saber ali para estar nessa coluna, para ela mandar a primeira mensagem. Aí era essa a pergunta, né? Porque se sabe o número e sabe o nome, aonde que encontraria isso, né? Sim, normalmente esse nome é nome de empresa mesmo. A não ser que você, igual eu falei, a não ser que você tenha uma lista já pronta com o nome da empresa e o nome do cliente ali. Mas normalmente esses nomes das colunas é nome da empresa que manda pra pessoa. Uma coisa que eu faço é quando eu coloco até no prompt da IA, eu falo, caso o nome esteja vazio, tipo assim, manda mensagem genérica, né, sem usar nome. Só manda, tipo assim, a mensagem em si, não precisa colocar nome nenhum. Sim. Outra pergunta sobre essa parte é se aí a conversa lá, manda a mensagem, daí ela consegue essas informações, essas mensagens, para até depois ela passar do fluxo de disparo para o fluxo de interação, fica guardada as mensagens ou ela volta e lê o WhatsApp para ver o que foi já falado com aquele lead, por exemplo? Só para eu entender, no fluxo Você diz. no fluxo é registrado a conversa que ela teve com cada número, ou ela, toda vez que ele responde para ela interagir de novo, ela relê dentro do próprio WhatsApp? No caso, esse histórico da IA fica salvo no Postgres, na memória da IA. Então Lá ela no nosso evento a precisa gente ter essa tem. memória, né?
Ela não Precisa, lê aham. de volta. Isso, ela não lê o WhatsApp literalmente. Então, no Postgres, lá no nosso agente, por isso que a gente usa no nosso agente de IA aqui, nos fluxos, sempre na memória, no Postgres aqui, ó, na memória, a gente sempre vai estar usando por padrão o número de telefone daquela pessoa. Então, usou o número de telefone, esse número a gente puxa do fluxo, normalmente do variáveis globais. Isso aqui está diferente porque a estrutura é outra, mas normalmente você vai puxar variáveis globais ponto telefone no fluxo padrão que tem ali na comunidade. Aham. Por quê? Se eu estou conversando com a IA, ela usa o histórico que está salvo no meu número de telefone, ou seja, a chave que a IA usa para acessar o meu histórico é o meu número. É assim que ela diferencia o que ela conversou comigo e o que conversou com você, que conversou com o Luiz, com o Rafael, enfim. A diferenciação, o ID é o número de telefone da pessoa. Mas então ela sempre vai ter nessa memória, então ela não vai pegar do Supabase, por exemplo. Então não é eu colocar uma coluna para cada informação para ela poder buscar, porque ela vai registrar de outra forma. Mas se eu quiser, ela consegue puxar alguma informação nas colunas do Supabase também, no caso. Sim, consegue. Aí eu vou te dar um outro exemplo aqui. Não é necessariamente com o Supabase, mas é a mesma lógica de guardar informações. Nessa minha IA aqui, o que faz? Cadê? Eu vou pegar um outro exemplo aqui, um outro fluxo. Esse aqui, ó. Essa minha IA, igual eu mostrei no prompt aqui, ela faz várias perguntas. Então, ela coleta o nome da pessoa, ó, do 1 até o 8. Ela coleta todas as informações: nome, casal, estado civil, cartão, profissão, renda, enfim, bastante coisa aqui. Após ela coletar essas informações, o que eu faço? Tudo isso, toda a informação que ela coletou, vai ficar salvo na memória dela. A minha janela de contexto para essa IA é 50 aqui, então ela consegue lembrar das últimas 50 mensagens que foram trocadas. Como foi só 8, as interações normalmente não passam de 15 nessa conversa aqui, então ela vai lembrar de tudo que a pessoa respondeu. Quando ela coleta essas informações, o que eu falo para essa IA normalmente? Ó, transferência. Após coletar todos os dados, diga. Aí eu mando uma mensagem de agradecimento por responder e falo para ela ativar a tool para eu conseguir armazenar esses dados. Então, nesse meu caso aqui, eu ativo a tool, buscar departamento e transferência para ela transferir o atendimento, mas a parte de guardar é o quê? Ativar a tool CRM para enviar ao nosso CRM os dados e respostas do lead. Essa tool CRM, no meu caso, qual que é? Eu estou chamando um subworkflow. Esse subworkflow é esse subworkflow aqui. Mas o que ele faz, resumindo? Para você seria o quê? Seria só isso aqui, ó. Para você conseguir salvar no seu Supabase os dados que você coletou, por exemplo. Só esses 2 nodes. Aí seria um node do Supabase. Porque a única coisa que eu realmente salvo pro meu CRM é um HTTP, porque é uma plataforma externa. Eu envio por aqui. Então aqui, ó, eu tenho todos os lados, ó, nome, viagem, profissão, estado civil, cartão, faixa salarial, data de viagem, ó. Eu tô tudo enviando aqui, ó, nome Lucas, casal, técnico de enfermagem, solteiro, não, empreendimento de Salinas, faixa salarial, enfim, data de viagem, essas coisas. Aí pro seu Supabase seria o quê? Você ter o subworkflow para você ter todos os dados aqui que você vai coletar e você enviar para cá, para o Supabase. Ou você pode fazer até diretamente por uma tool. Só ter uma tool do Supabase e colocar a tool de update do Supabase. Você tendo a tool de update, você consegue definir certinho cada variável que você vai colocar. Então, por exemplo, nessa minha coluna leads aqui, eu vou dar um update. Então eu quero atualizar essa pessoa aqui. Então eu vou atualizar esse número de telefone. O número de telefone normalmente é a mesma variável que tem aqui na memória da IA. Então eu vou atualizar essa pessoa com os dados que eu vou definir. Qual dado que eu vou enviar? O que eu coletei, o nome, o e-mail, enfim. Aí cada dado que você colocar aqui vai ser a coluna que você vai ter lá no seu Supabase para enviar essas informações. Mas é isso aí, Entendi. a lógicazinha. Entendi. Só uma Ou você também pode, assim, só complementando, você também Uhum. poderia, por exemplo, usar o Supabase para buscar. Caso você já tenha esse dado lá, ou seja, é um dado que você já possui da pessoa, seja no Sheets ou no Supabase, você pode usar, tipo assim, não sei, para seguir para tal etapa,
ative a tool Supabase para saber as informações dessa pessoa. Ou você pode até mesmo colocar, parei de compartilhar aqui, mas você pode até, isso aí eu faço, ó. Você pode até colocar antes do seu agente, aqui, ó, no meu caso, eu tenho uma tool de buscar os dados, que aí eu consigo já ter algumas informações no meu lead, como o nome, o telefone dele, a etiqueta que ele tá lá no CRM, eu já consigo ter aqui. Então, você pode buscar essas informações colocando um node antes do seu agente ou inserir elas com a tool lá, igual eu expliquei agora há pouco. Aham, entendi. No caso, só uma última pergunta rapidinho. A automação de follow que eu vi ali, ele já existe dentro do fluxo de BDR de interação? Ou é algo que eu preciso acrescentar ou até modificar para ele ter aquele cadenciamento de mensagens de follow? No caso, ele não faz parte desse fluxo aqui, não. O follow-up é um fluxo à parte mesmo. O que você conversa, a única conexão que existe entre um fluxo de follow-up e o seu fluxo de agente é a coluna que você está usando para puxar os leads que vão receber esse follow-up, ou no caso a tabela que você está utilizando, e as duas colunas, a coluna de follow-up e a coluna de última interação, para ele saber quando enviar o follow-up. Na última interação, ele sabe a data e hora da última interação, para ele saber quando que ele vai enviar essa mensagem, e a coluna follow-up para ele saber em qual etapa que ele está, se está no follow-up 1, se está no follow-up 2 ou 3. É o modelo que eu utilizo. Ainda não tem vídeo da maneira que eu faço follow-up ali na comunidade, mas eu vou soltar já já, um videozinho ensinando. Então, só para eu entender, eu vou, por exemplo, eu vou usar o fluxo de disparo. Quando o lead responde, ativa o fluxo de interação, ele manda a mensagem, e aí, se naquela primeira interação não agendar, aí ele vai ativar o fluxo de follow dentro daquele tempo. Depois de tanto tempo sem resposta, vai ativar esse follow. Seria isso? A lógica é essa aí mesmo. Aqui no nosso fluxo, até mostrando exatamente o fluxo de BDR aí, que você vai estar utilizando. Lá no fluxo, no final dele, tem um node do Supabase que salva numa coluna última interação o horário de agora. Então, se eu mandei uma mensagem agora, a minha última interação foi agora, ó. Minha última interação foi 11h58. É isso que ele vai registrar lá. Então, se você colocou um follow-up de 1 hora, após não ter nenhuma mensagem, lá no seu fluxo de follow-up, ele vai ter um nodezinho de trigger lá de tempo, que vai estar executando, no meu caso aqui, ele executa a cada minuto. Então, a cada minuto ele vai executar, vai puxar todo mundo da minha tabela e vai ver se a última interação da pessoa já passou 1 hora. Aí ele faz essa verificação dessa lógica para ver se já está na hora de enviar a mensagem. Então, ele funciona de maneira independente, o fluxo. Mas não corre o risco dele reativar o de interação, não, né? Tipo, se a pessoa demora para responder ou volta depois, ele não é o fluxo de interação que vai continuar trabalhando, seria o de follow. Ou o de interação também que continua ali com o lead, se o lead responder. Sim, o follow ele só vai mandar a mensagem chamando aquele lead de volta. Então é como se o follow-up é um fluxo de disparo também, é um modelo de disparo. Então ele vai disparar uma mensagem de follow-up. Quando essa pessoa responder, sempre que o cliente ou o lead Entendi. mandar uma mensagem, é o de interação que manda. Entendi. Os outros fluxos Entendi. só funcionam por fora ou ali, entendeu? É Entendi. tipo enviar uma cartinha, uma correspondência. É porque, entendi, eu tava esquecendo que o de interação, ele é ativado quando o lead responde. E o de Isso, follow, ele exatamente. vai ser como o da prospecção, né? ele vai Exatamente. instigar o lead a responder. Entendi. Então, eles Isso conseguem mesmo. coexistir, né? Sim, exatamente. Toda a estrutura junto. Certo. Obrigada. Eu tenho mais perguntas, mas eu vi que tem mais gente para Uhum. perguntar, então eu vou deixar para Eu outro vou dia. Eu preciso falar sobre finalizar aqui follow-up com. mesmo. Falar com o Eduardo e o Luiz, eu finalizo vocês dois aí. Aham. Pode falar aí. Beleza. Então, são duas coisas, né? Lembra que eu tava fazendo fluxo lá, que eu entrei numa agência, tô reestruturando o negócio deles, que eles faziam por thread e tal. Aí eu vou compartilhar a tela aqui. Deixa eu liberar aqui. Cadê? Aí tem duas coisas que eu preciso implementar e ver se o caminho tá certo. Peraí. Aqui.
Uma é, eles querem buscar os contatos antigos e desligar o bot para eles por um período, antes de implementar o bot. Pera, Aí eles eu querem. Ah, Então, beleza, eles já tiveram interação com o lead antes de implementar o bot. Eles querem buscar todos os contatos antigos e desligar o bot antes, antes de implementar no número lá antes de implementar a instância do Evolution. Para quando implementar o agente, o agente está desligado para os leads antigos. entendi. Beleza. Aí eu fiz esse modelo aqui, eu coloquei um schedule aqui, mas eu acho que é a coisa que vai ser implementada uma vez só, né? Só que eles já Sim, é tinham só um uma vez. modelo parecido. Aí eu fiz nesse modelo aqui, buscar contatos antigos, faz um post, aqui eu tenho que mudar a URL e a instância, formatar para formatar lá do jeito que tá, um edit para que aí no caso eu puxaria o telefone formatado, Uhum. push name e E tal, criar o e criar o usuário. usuário. Uhum. Só Você já isso já cria com basta status pra fazer? humano. Sim, Aí no Isso. caso eu uso status bot, aí eu colocaria status bot True. false, False. false, né? Porque aí Exatamente. aqui no religar bot, ele religaria, aqui eu mudaria para tipo 7 dias. Aham. Entendi. E aí Não, é isso aí religaria depois mesmo. de Você 7 já dias. cria a pessoa com o bot desativado, no seu caso, com o Uhum. falso lá. E eu não preciso fazer um loop aqui e tal, porque ele vai buscar Não, muito não. contato. É só. Isso, é só. Eu acho que já vai funcionar corretamente já. É só puxar todo Tá. mundo e criar. Aí a outra coisa é o follow-up, porque, nossa, acabou de acontecer isso, ó, em loco. Os caras colocaram esse fluxo aqui para fazer um follow-up de 7 dias. Só que acho o erro. Tava desligado, eu liguei hoje. Hum, Eu só liguei. 2000, baixou o loop, envia a mensagem, vai pro wait. Ih, o limitador aí. Só tá Então, entendi. atualizou o follow-up de Cara, um só. E aí, cara, eu meu quero. Deus. Não, bizarro. Aí o cara acabou de me mandar mensagem aqui, ó. Aí eu falei, bicho, porque já era fluxo antigo que eles tinham lá. Eu falei, eu só liguei. Aí não é problema, meu. Não fui eu Aham. que implementei isso aqui. Aí eu quero implementar um fluxo de follow-up mais parecido com o da Maven, que Uhum. seria esse. Deixa eu ver se eles têm aqui alguma coisa parecida. Follow-up, deve ser esse aqui. Só que aqui eles buscam a thread, né? Eles faziam por thread. Aham. Aí eu queria ver o melhor jeito de estruturar o Supabase para conseguir fazer um fluxo parecido com esse e buscar o contexto. O contexto você consegue puxar já com a memória no agente. Se você colocar ali no seu No agente ali, ó. Postgres. Se você for lá no. Isso, ó, porque isso aí ele usa o Postgres, beleza. Que é o número Uhum, de telefone. É isso. uhum, Lá no uhum, fluxo de follow-up lá agora. Se você for lá naquele agente que tá lá no follow-up uhum. e colocar uma memória nele ali, ele já vai funcionar como contexto. Porque ele vai ter a Porque mesma aí conversa, entendeu? ele vai buscar aqui, vai buscar o O número telefone. daí. Isso. Aham, aham. Aí você Então eu nem insere a preciso memória dessa aí. thread aqui. Não, nem precisa. Eu utilizava o Redis, porque no meu fluxo lá, nos meus, eu insiro a memória, o histórico no Redis, né? São uma Uhum, lógicazinhas lá nos fluxos que eu já deixei pra vocês. Então, no meu uhum, follow-up, eu usava o node de Redis, tipo eles usam esse daí da thread pra puxar o histórico de conversa. Só que depois uhum. eu descobri que só colocar a memória já funciona. Só Funciona colocar do uma jeito memória. correto. Só Então colocar a seria memória no só. agente e fazendo referência ao número, ele já vai funcionar já. Entendi. E Aí, acabou os USB, meu Deus do céu. Tô então necessitado deixa de eu entrada só. USB. Eu queria deixar o fluxo, o follow-up, dentro desse fluxo mesmo, para ficar mais fácil de controlar Você não. pode Porque ele. deixar, só que eu não recomendo. Tá. Não recomendo pela questão de quando der algum problema você precisar, por exemplo, analisar ou o follow-up ou uma conversa, para você achar a execução e ver o que que deu errado é uma dor de cabeça do caramba. Porque vai ficar Uhum. uma execução em cima da outra e vai estar uma mistureba ali, você não vai saber qual que é qual.
Tá. Eu Deixa recomendo eu ver. sempre fazer essa separação só por isso, só para questão de Ah, manutenção futura, quando você precisar ver as execuções. tá. Só deixa eu ver um negócio. Aqui Se o seria. seu follow-up executa uma vez por dia, beleza, aí não tem problema não. Mas se ele é um follow-up de horas ou minutos, aí eu não recomendo deixar no mesmo fluxo. Eu queria um follow-up parecido com esse aqui, né? Ah, esse aí, aham. Aham. Esse aí já usa uma lógicazinha diferente. Uhum. Então, pera aí, para simplificar, esse negócio que você falou aqui, eu poderia colocar um node aqui do Supabase Isso, para salvar a última interação. para salvar a última interação. Aí você só salva a data. Exatamente. Eu salvo a data e eu coloco um now só, literalmente coloco now, a expressão Uhum. now. Uhum. E aí Isso. aqui, aí no fluxo de follow-up, eu Isso, pegaria um no get a filtro. row. Aí no Isso. filtro seria now is after tananã. Aí ele coloca ali, ó, no meu eu coloco última interação ou eu coloco o nome última atividade na coluna, mesma Uhum. coisa, entendeu? Mas é a mesma Ali, coisa. ó, última É a mesma E coisa, você exatamente. salva, e você faz em varchar a Varchar última mesmo, interação? não é em data, é em varchar, isso. Varchar, aí vai salvar como? Ele vai Só deixa eu- salvar no formato do now, ele vai somar no formato ISO de datetime. no Ele formato do fica now. salvo. Exatamente, Uhum. Então, no formato do now, aí eu puxaria um follow-up parecido com esse aqui e tal. Uhum. Não precisa. To date time, open message. Aí aqui só faria um agente com o chat model e a memória puxando do telefone que eu peguei do Supabase. Uhum. Exatamente. Exatamente isso aí. E o update é no. É só para atualizar, no caso, a etapa, né? Follow-up 1, 2, Você 4. tem 3 colunas diferentes? O El faz assim, eu só uso uma coluna e na hora de atualizar eu só mudo o número para 1, 2, Então, 3. então você faz assim: follow-up, Isso, é aí exatamente 1. assim, Aí quando passa pro 2, muda pra 2. Follow-up Isso, 3, muda exato, pra 3. Então beleza. Sim. Eu acho que o Postgres facilita, né? Sim, bastante. Uhum. E esse negócio de eu deixar dentro do fluxo é só porque eles usam a mesma instância para 32 clientes. Aí eu só É. queria deixar. Então. Pode deixar, você pode até deixar, mas assim, é aquela questão que eu falei. Só, Uhum, só esse detalhezinho. uhum. Mas. Você só retira quando você sente. Eu senti uma vez, eu falei, tá, não vai dar certo, eu removi. Não dá certo deixar misturado. Só vai deixar um follow-up então. Uhum. Isso aí. E aí, isso aqui também. Aí eu vou testar o outro que eu fiz, que é esse aqui, né? Aí esse aqui de buscar os contatos antigos. Beleza, fechou. Fechou. Deixa eu só. Pode falar, Elis, na real. Deixa eu falar aí. Depois eu leio aqui. Beleza, bem rápido aqui, ô Gabriel. Deixa eu compartilhar minha tela. Uma coisa de louco, Uhum. cara. Ó, o que que acontece? Tô vendo. Esse cliente aqui, ele deixou acabar os créditos no sábado e recarregou só hoje cedo, Sim, na OpenAI. beleza. Aí, eu fui fazer os testes iniciais aqui para poder voltar e não voltou. Não consegui fazer o Ah, webhook funcionar, sem mudar nada. Mas o que que aconteceu? Aqui, ó, no fluxo de reengajamento, né, que ele faz ativa os atendimentos que foram fora do horário, ele fez e travou, mas Aham. a gente pode ver que a hora ali realmente não tinha voltado os créditos, né? Então ele travou ali por alguma questão e não foi. Só que aqui, ó, no de follow-up, que é a cada 5 minutos, às 9h20, que foi quando caiu os créditos, ele fez. Ó, ele reativou lá, fez o follow-up em 55 itens. Fez o disparo. Aham. Só que o bendito aqui, o principal, eu não consigo ativar, cara. Eu não consegui fazer ele voltar aqui a receber mensagem. Tava fazendo uns testes no Postman aqui, mas também não vai dar erro. Mas eu tô encucado porque ele Uhum. conseguiu fazer o follow e Uhum. não conseguiu fazer a leitura do webhook.
Nesse caso não tem a ver com os créditos, né? Vai ser Não, só realmente o webhook ali. exatamente, porque senão ele não tinha feito aquilo lá Faz um aquela passo a hora, né? passo. Faz o seguinte, abre o webhook, vamos no básico. Pega o URL de produção, copia, aí vai lá pro Evolution. Eu até troquei É agora, esse viu? Evolution aí, É esse aqui, esse Evolution aqui. Eu é até o Gralha. Isso, eu até troquei agora pra ver se Beleza. funcionava, mas também não funcionou. Uhum. Ativa, peraí, liga o fluxo lá. Não, perdão, Evolution. Não é Evolution. Ô Luiz, Oi. Desliga e liga de novo a instância aí. quando eu tive esse problema aí de crédito do cliente, eu deixei um fallback do Gemini. Aí resolveu. Isso é uma Eu tô Ah, boa também, tentando. boa, boa. boa. Mas aí, ativa e desativa, isso. Salva, ativa de novo e salva. Isso. Ai, meu Deus, calma aí, calma. Desativa ali tudo. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Ah, é verdade. Desmarca tudo ali. Aí marca só os dois. Nossa, que bug é esse? Reset upsert. Deixa eu Clique confirmar. salvar. Beleza. Uhum. Agora, manda mensagenzinha aí pro número. Nada, ó. Clica na execução de baixo. Tá. Uhum. Eu já tô pronto pra pedir pro cara fazer a conexão de novo lá na Evolution. Mas eu só queria entender o Uhum. porquê ele fez o. Pera aí, pega lá o Evolution de novo. Não, é porque. Por que que ele fez o follow-up? Porque o follow-up não tem webhook. É só tempo, é trigger. Entendeu? Mas ele O que utiliza tá travando o Evolution. seu fluxo. Hã? Mas ele utiliza Evolution, quer dizer que a Evolution tá Não, funcionando. não, sim, sim. Não, é exatamente, o Evolution tá funcionando. Isso é um problema no webhook mesmo. Exclusivo do webhook. O Entendeu? HTTP não vai influenciar. É realmente exclusivo do webhook isso aí. Pode ser. Você pode testar. Vai lá no webhook de novo, no fluxo lá. É que não mudou nada. Isso aí é chato mesmo, às vezes não pega. Cara. Abre o webhook. E eu já ia Isso aí é excluir comum ele. até de acontecer. Eu já ia excluir Se- a instância, fazer a Então, instância de none, ó, novo. imediatamente, post. Tá pegando tudo certinho. Esse aqui foi o teste do Postman que eu fiz. Uhum. Aí você não. Deixa eu ver. Tem que ver, às vezes, se esse webhook estiver ligado em algum outro lugar, pode estar dando interferência, mas eu acho que não é o caso, porque você literalmente só recarregou os créditos e ele parou de funcionar. Exatamente. Você pode. O que você pode fazer é tentar atualizar lá a versão do telefone, ver se influencia alguma coisa lá no. E sabe o que é gozado Ou. também? Porque assim, ó, acabou no sábado. E aí ele rodou até. Ele rodou aqui, ó. Fez algumas execuções, ó. Uhum. E aí ele não fez mais. Tipo assim, era pra ter trazido o webhook aqui e dado erro lá no Evolution, igual fez O aqui, ó. número dele tá ativo, Tá desse ativo. cliente, Tá ativo. não foi derrubado, não foi banido nem nada. Não, não foi porque mandou hoje os follow-up que tava acumulado, inclusive. Ah, beleza. Uhum. Tá vendo? Ó? Fechou. Aqui, ó. Ele travou por quê? Porque deu erro na Evolution, Na na OpenAI. OpenAI, por causa dos créditos. Entendeu? Aí depois Uhum. disso, ó, ele não teve mais execução. E era para ele ter feito execução e ter dado um montão de erro. O que você pode tentar fazer é criar uma instância nova, É, é se isso que você eu, já não fez. é isso que eu ia fazer, porque. Mas eu fiquei tão Aí, encucado, eu falei, apagar pô, aquela e criar uma nova. Acho que é é, mais fácil, ver se funciona. eu só. Porque assim, o Evolution é Evolution, né? É, Então sempre surpreende a gente essa questão de problema. Nunca vai ter uma regra assim exata.
Até hoje tem só um cliente na Mavic que tá dor de cabeça esse Evolution aí. E Então, eu não tenho muitos problemas com a Evolution, é só essas é questõezinhas mesmo. exatamente. Vez ou outra é um detalhe. Só que aparentemente tudo normal, Luiz. Tipo assim, você não mudou em nada no fluxo, você não mexeu em nada, não colocou esse webhook em nenhum outro lugar, não mudou o fluxo assim, não faz diferença ele não funcionar. Pois é. É tipo celular, colocou a recarga, ele vai lá e volta a funcionar. É, exatamente, aham. Não, mas beleza. Aí é realmente mais o que você comentou é interessante, porque ele deveria estar executando um monte de erro. Sim, isso que eu tô Porque o achando problema não estranho. deveria ser o webhook. Então, desde o sábado o webhook tá com problema já, o Evolution aí. Exato, exato. O número de telefone tá conectado com o QR Code ali, né? Tá, tá conectado. Tá Tá porque. ativo, ligado. Tá porque ele fez os disparos, né? Ah, é, aham, é verdade. Ele fez os É isso aí. disparos hoje, ó. Uhum. É isso mesmo. Louco, né? Mas beleza. É, reinstalar pra ver se funciona certinho. Show. Em último caso, você precisaria. Tipo assim, você vai escalando. Você recria a instância, se não der certo, você tenta. Mas você já fez de recriar o webhook. Às vezes você recriar o fluxo, duplicar e colocar em outro fluxo novo, sabe? Em Entendi. último caso dos últimos, seria você reinstalar o Evolution até, Ah, pra ver se beleza. funcionaria. Vou ver isso aqui agora. Não, beleza. Eu ia falar de novo, né? Porque eu tô encucado aqui com o envio hoje. Não, o HTTP não tem nada a ver com o webhook. Então, Entendi. É tipo o assim, o webhook, né? O Evolution tá problema, né? funcionando. É o webhook o problema, Beleza. exatamente. Vou fixar isso. Valeu então. Sim. Fechou. Eu vou só ler aqui que vocês conversaram nesse último tempo aí. Falando de tabela, Supabase. Hum, tá, rapaziada, sobre essa questão de otimizar, alguém sabe como funciona a Max Iterations? Nunca vi. Não, a Max, tá, a função. Essa Max Iterations é o máximo de interação que você vai ter ali do, do número de telefone ali mesmo, com aquela chave do contato. É o número de Eu falo interação que ali você no, consegue. Na eu falo verdade, ali no Node da própria IA, é no nós da System OpenAI, Mesh, né? Esse também se Max diz. Iteration. Cadê? Esse máximo de interação. Eu não lembro agora se é o máximo de interação. Deixa eu ver. Pior que esse máximo de interação. Eu não lembro agora. Eu não acho que eu não cheguei. Acho que eu não cheguei a usar essa função ainda. A gente não chegou a usar pra ver se ele realmente parava de interagir ou algo nesse sentido. Mas eu acho que esse máximo de interação, eu acho que é o máximo de interação que você faz em uma execução só. Então, por exemplo, o normal é o que quando você manda uma mensagem e a te responde, ela interage duas vezes. Ela executa a OpenAI e o Postgres duas vezes. Você vai ver lá sempre na execução que vai ter um doisinho, ou Sim. seja, foram duas interações. Quando você pede para ela acessar várias tools ou para acessar um subagente, ela vai executar de novo a OpenAI mais uma vez. Porque ela vai estar conversando internamente. Então, se você fizer a IA conversar mais de 10 vezes internamente e você colocar o máximo de interação como 10, ela vai parar, vai travar e vai dar erro. Então, esse máximo de interação é o máximo de interação que ela faz da OpenAI em si, não necessariamente da conversa com o cliente. Boto fé. Boto Deixa fé, eu ver então. aqui, ó. O template que você está mostrando a comunidade. Esse minivac ali é de outro cliente meu, só tava dando exemplo ali, não tem na comunidade não. Esse cadastro CRM ali era cadastro na plataforma deles mesmo. Plataforma própria. Aí tinha requisição API específica. Deixa eu ver, execução. Tive que sair do PC para olhar meu menino na escola. Se puder voltar ao fluxo de advogado e explicar. Ô, Gilmar, eu gravei. Eu deixei gravado, eu fiz até um post aqui, ó. Na comunidade eu postei a gravação lá de todo o passo a passo que eu fiz na questão da advocacia. Fiz um postzinho aqui, ó. Eu acabei de postar lá, vou até mandar o link aqui pra você, vai ficar mais fácil. Aí você pode ver aqui o vídeo que a gente fez, esse passo a passo ali. Tem. E como funcionam os outros dois workflows abaixo do principal. Ah, tá. Esse workflow aqui,
Isso aqui é assim, não precisa nem gravar, só explicando mesmo. Esse workflow que fica aqui embaixo é um workflow que ele funciona com o chatbot. Esse aqui, tá? É uma lógica para travar o atendimento da IA. Então, assim, quando eu mando uma mensagem manualmente pelo meu chatbot, esse if aqui tem uma condicional que ele vai identificar que foi uma pessoa que mandou essa mensagem, não foi a IA, e vai travar o atendimento dessa pessoa aqui. Agora, quando eu clico, isso aqui eu acho que é quando eu clico no botão de finalizar, lá no chatbot, ele volta para o atendimento da IA. Então, quando eu mando uma mensagem no chatbot, aquele atendimento trava para IA e eu fico ali conversando com o meu lead. Aí, quando eu clico lá no chatbot em finalizar, então aqui no chatbot aqui, ó, esse botãozinho aqui, ó, é literalmente essas duas automações aqui, ó. Quando eu mando uma mensagem, cadê? Se eu vier aqui na conversa e eu mandar uma mensagem, então se eu mandei um oi, mandei aqui oi, eu estou interferindo na conversa. Quando eu clico em resolvido, ele aparece aqui, ó, essa conversa foi resolvida. E nessa conversa resolvida, o que que eu faço para ativar esse webhook aqui? Esse webhook para destravar para IA. Eu venho aqui no chatbot, então eu venho em configurações, vou em automações e crio essa automação. Então, no meu caso, por exemplo, destravar IA, o que que eu precisaria fazer? Qual evento que eu quero? O evento de conversa atualizada. Qual condição? Quando o status da minha conversa é igual a resolvido. Quando isso aqui acontecer, qual ação que eu vou tomar? Eu vou enviar um webhook. Aí esse webhook é o webhook aqui, ó. No caso, eu copio esse webhook. Então eu copio isso aqui e envio para cá, ó. Eu vou até copiar, eu vou até executar ele para você ver, ó. Ele tá ativo Gelzinho, vem mesmo de cá, produção? vem Então, cá. se eu vier aqui na minha conversa, opa, Papai tá terminando aqui. cadê? Aí nós vamos papar. Sumiu minha conversa aqui, eu vou mandar um oi Aí aqui de nós. novo. Escuta aqui, escuta Deixa eu mandar aqui. um oi aqui. Aí nós vamos jogar um videogame. Oi, Aí nós pra vamos ele fazer um monte de aparecer ali, ó. coisa. Até a Dinda voltar. Aqui, ó, apareceu. Se eu mandar uma mensagem oi aqui, não vai fazer nada, eu interferi nessa conversa aqui. Agora, se eu clicar em resolvido, ó, você pode ver execuções que não tem nada. Cliquei em resolvido, ele vai ativar aquela automação lá que eu coloquei o webhook para mim. Então, aqui em execuções, é só esperar que ele vai aparecer aqui, ó. Ou apareceu ali, ó. Ele executou exatamente o webhook que eu acabei de selecionar. Ele puxou aqui, ó, tá vendo? Ativou aqui o webhookzinho. É assim que essas duas automações funcionam. Essas aqui fazem parte do chatbot. Se você não utiliza o chatbot, você pode apagar, não precisa ter isso aqui no fluxo, não. Mas ele tá aqui também quietinho, não vai influenciar em nada, não vai atrapalhar nada na lógica da IA. Vamos ver. Deleta instância, volta o mesmo nome. Exatamente. Deletar. Isso aí, pessoal. Acho que o de hoje foi isso. Já é terça, amanhã é quarta. Meu horário também de novo. 11 horas, fechou? Ótimo Uma dia última aí, bom pergunta trabalho. aqui. Oi. Aquela última interação ali que você salva em varchar, você coloca alguma regra de ser nulo, de ser único?